Bom dia, professores, alunos do sexto ano, tudo bem? Mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o título da aula é Notícia ou Reportagem? Vamos às habilidades? Vamos lá? Ler e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes. Romances infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, poemas, entre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. A outra habilidade é analisar o uso de elementos gramaticais, substantivos, adjetivos e verbos nos modos indicativo, subjuntivo e imperativo, afirmativo e negativo. Na produção escrita ou oral, leitura de diferentes gêneros. Eu sou a professora Andréia e eu vou mediar a aula da professora Dani. Bom dia, Dani, tudo bem? Bom dia, Déia, tudo bem, alunos? Como é que foi o feriado de vocês, né? Ontem um dia de descanso, né, Andréia? Pois Mas é. hoje voltamos com a corda toda. Seguinte, objetivos na tela aí. Objetivo principal, realizar a leitura do texto, seguido de retomar características do gênero notícia e reportagem, que já falamos tanto aqui, né, Andréia? E realizar análise e interpretação do texto. A gente vai começar com a interação. Pode abrir o chat para eles irem dando bom dia, entrando aí, e aí a gente começa aí. Responda no chat. Durante este ano letivo, estudamos e aprendemos mais sobre muitos gêneros textuais jornalísticos. A reportagem e a notícia foram dois destes gêneros. O que você se lembra sobre eles? E agora, hein, Andréia? E vamos lá. Será que eles lembram sobre reportagem e sobre notícia? Eu quero que vocês tentem escrever realmente o que vocês lembram sobre notícia e reportagem. Coloca aí, de repente, características, elementos, para que elas servem, enfim. Procura colocar alguma coisa que você se lembra, tá bom? Já voltamos, 2 minutinhos. E aí, Andréia, o que eles colocaram? Vamos lá. A Caroline colocou que a reportagem é mais longa que a notícia. A Daniela colocou isso também, né? Isso, colocou que ela é um pouco maior, né? Isso. Que a notícia. O Brian colocou que os textos trazem informações. O João Vitor colocou, os dois têm a função de informar sobre fatos. A Stephanie colocou textos jornalísticos, sendo a notícia um texto informativo, curto, e a reportagem um texto longo. Então, de alguma forma, eles absorveram essa questão de um ser de se estender um pouco mais que o outro, né?
O Cauê disse, notícia, apresentação do fato, já a reportagem mostra mais a fundo. Olha que bonitinho ele colocou, né? A Júlia colocou que a notícia não tem tantos detalhes como a reportagem, né? É mais objetiva. Muito bem. Eles lembraram bastante desse detalhe, né? Lembraram. João Vitor, que notícia é quando fala algo que aconteceu e reportagem é outra coisa. Acho que ele quis dizer, até de querer que a reportagem pode ser ampla, realmente. Que ela seja mais ampla. Pode falar sobre qualquer coisa. Acho que eles foram nessa linha, viu? Muito bem. Lembraram até que bastante coisa. Ok. Aí, temos aí, então, levantamentos prévios sobre o texto que nós vamos ler hoje. E a gente dá continuidade nesse texto amanhã também. Então, tem aí o título do texto que nós iremos ler. Laranjas são benéficas à saúde. Andréa, você gosta de laranja? Gosto. Eu gosto também da fruta de laranja, bastante, inclusive. O que esse título sugere a você? Se eu tenho um texto que fala laranjas são benéficas à saúde, o que vocês acham que vai trazer aí sobre esse título? Vamos colocar assim para a gente não entrar no texto. Já está na cara, né, Andréa? Já. E aí, 2. Que gênero textual pode ser? Foi publicado no jornal, acontece aqui, ó. Já estou dando dica que foi publicado no jornal. Então, pode ser o quê? De repente, uma reportagem, uma notícia, um editorial, uma carta do leitor. A gente falou de tantos gêneros aqui. Só que a gente já começou a aula falando... 2, né? Exatamente. Então, a gente já está dando dica. Então, respondam aí 2 minutinhos para vocês colocarem o que o título sugere, o que vocês acham que vão encontrar nesse texto, falando laranjas são benéficas à saúde. E qual gênero textual pode ser aí que nós iremos trabalhar já, certo? Responde aí para a Pro. 2 minutinhos. Vamos lá, e aí? Muitas respostas. Muitas. Em relação ao título, vários, né, estão dizendo que, por exemplo, eu peguei a Luzia, peguei o Lucas, peguei o Jonas, sobre os benefícios da laranja, tinha um outro aqui, o Guilherme, melhora da saúde e imunidade. E em relação ao gênero, tem dado uma variada aqui. Eles têm colocado notícia, eles têm colocado até artigo de opinião. Olha, artigo de opinião a gente nem teve ainda, hein? Mas o Vitor Hugo colocou reportagem, a Yasmin colocou reportagem. O Arnaldo ainda colocou, talvez o gênero seja curiosidade, ele falou, ou reportagem. Eu achei interessante que ele lembrou desse gênero também. Bem legal.
É por aí, né, gente? Então, vamos verificar com a leitura? Vamos verificar com a leitura do texto se esses levantamentos que fizemos confere ou não. Aí, depois, a gente vai para a análise do texto, tá bom? Então, eu vou colocar o texto aqui na minha tela e na tela de vocês para vocês acompanharem a leitura. Está no caderno do aluno, é a mesma coisa de sempre, né, Andréia? Eu não sei a página, meus amores, senão eu falava logo no começo. Como o caderno ele ainda não foi impresso, alguns já receberam, talvez, eu não sei como é que tá. Mas dá uma olhadinha, pergunta para o seu professor aí, que ele de repente te informa. Mas está no caderno do aluno, situação de aprendizagem 3, tá? É o que eu posso ajudar. Então vamos lá. Leitura do texto. Mogi das Felicidades, 20 de junho de 2020. Laranjas são benéficas à saúde? É uma pergunta, né? Ainda tem isso. Da sucursal de Campinas, repórter Silvia Helena Soares. Nossa equipe visitou recentemente uma das cidades que está entre as 10 que mais produzem laranja no estado de São Paulo. A produção da cidade, de acordo com dados divulgados em sites especializados em 2017, superou a marca de 500 mil toneladas. Essa produção, quase que total, é destinada à indústria de sucos que atende tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Porém, para se ter uma produção tão alta de qualidade, o segredo é a prevenção das pragas que atacam as laranjeiras. Dentre elas, as mais comuns são ácaro de falsa ferrugem, mosca branca, minador dos citros, formiga e o pulgão. Estas duas últimas bem conhecidas por muitos, mas como os produtores evitam essas pragas nos pomares? Como evitam que o pomar seja dizimado e cause um prejuízo enorme, não só a eles, mas para a própria economia? Bem, ter um suco de laranja fresquinho para saciar a sede, ou mesmo uma laranja para chupar quando bate aquela vontade, tem seu preço. E não é só aquele que se paga no supermercado na hora da compra. Haja vista que para conseguir uma produção de qualidade que chegue à mesa do consumidor, muitos litros de defensivos agrícolas contra pragas precisam ser utilizados. É isso mesmo. Para você beber seu suco ou chupar sua laranja, foram precisos litros e litros de defensivos agrícolas, conhecidos também como inseticidas, para que todas essas pragas fossem combatidas e não comprometessem a produção. Você acha que quando está consumindo a laranja, está consumindo apenas laranja? E o que mais pode estar por trás de uma produção tão farta de laranja? Eu acho que essa parte ficou a mais aí. Compra o preço. Essa parte eu acho que deu uma... aumentou, tá? Silvia Helena Soares, texto elaborado especialmente para esta atividade. São Paulo faz escola, tá lá no caderno do professor, volume 3, que é o que vocês têm, certo? Ok. Agora já dá pra gente pensar. Muitos falaram que o texto poderia ser uma reportagem ou uma notícia, né? E pelo que a gente leu, e agora? Agora a gente lê o texto. Abre o chat aí. E agora que a gente lê o texto, Andréia? Será que eles mudam de opinião? Será que tem uma unanimidade? Nós lemos o texto. Primeiro que ele não é tão curtinho e ele até expande um pouco esse assunto. Olha eu dando dica. E na grande maioria das respostas, eles disseram que ia falar dos benefícios da laranja. E será que falaram dos benefícios da laranja ou colocaram mais pulguinhas na nossa cabeça? Vamos De repente lá. fez a gente pensar sobre a laranja, que todo mundo associa assim, a laranja faz super bem para a saúde. Olha, agora começou a disparar aqui reportagem. Ai, muito bem. Andréia, tenho que comentar com você que sexta-feira eu fiz uma atividade com eles, assim, muito rápida. Foi tipo um bate-pronto. E eles responderam tudo na lata. Muito rapidinho. Então, eu tô muito orgulhosa. A maioria é reportagem. Legal. Agora começou. Muito bem. Agora a gente vai fazer o quê? Interpretar esse texto para chegar na primeira pergunta, que era aquela lá. Será realmente que ela é benéfica à saúde? Porque agora a gente começou a levantar algumas coisinhas aí. Quando eu li esse texto, a gente não pensa, né, quando está comendo fruta, que tem essa questão dos inseticidas, agrotóxicos e outras coisinhas mais. Então, vamos lá respondendo a 1. Agora que leu o texto, diga. É uma notícia ou uma reportagem? Já foi. Essa já foi. 2. O que você entendeu sobre o texto? Diga em poucas palavras do que se trata. Agora que eu quero ver. O que você conseguiu absorver aí e entender? Coloca para pôr em poucas palavras, tá bom? 1 minutinho.
E aí, André, o que eles estão colocando? Olha, eu peguei uma bem interessante aqui, da Maria Rita. Ela disse que laranjas não são só laranjas. Eles deixaram meio que... Eles falaram isso na reportagem, né? Quando você chupa a laranja, você está chupando só a laranja, só o líquido da laranja? Eu achei que ela deu uma resumida boa. E peraí que tem mais aqui. Será que eles não prestaram atenção na primeira parte da reportagem, que falava até sobre, de repente, os lugares que tinham lá a laranja? A Júlia colocou que para nós comermos frutas, precisam-se, né, de inseticidas. E o Miguel colocou que laranjas têm muito agrotóxicos. O Gabriel, que as laranjas que nós comemos não tem só laranja lá. Bonitinho o jeito que ele colocou. Achei bonitinho, Ana Carolina. Agora geram muitas dúvidas na parte da análise textual. Ana, quando a gente está na sala de aula, que a gente tem um texto em mãos, o professor vai fazendo a pergunta, aí a gente lê o texto, aí a gente grifa uma parte, né, André? Aí a gente volta. Agora, alguns de vocês podem vir a ter o texto, outros não. Então, fica só com a leitura ali, com a escutativa. Ainda que eu coloque o texto no PPT, porque eu acho que acompanhar a leitura ali escrita traz a maior informação. Porque tem pessoas que aprendem só ouvindo, tem pessoas que têm que enxergar para aprender também, não só ouvir, né, Andréia? Então, a gente traz essas informações. Mas vamos ver o que mais vocês lembram. A Giovana colocou que a laranja, para chegar à nossa mesa, passa por várias coisas. Sim. Ok. Então, tá. Vamos verificar aí as respostas. Então, a primeira aí, eu já tinha dito, é uma reportagem. Apresenta informações de uma forma mais detalhada, como vocês colocaram logo que eu perguntei qual que era a diferença da reportagem para a notícia, certo? E a 2, o que você entendeu sobre o texto? Diga em poucas palavras. Aqui eu coloquei resposta pessoal, porque eu queria realmente ver a sua interpretação sobre. Agora a gente vai para as perguntas, que realmente é mais análise realmente do texto e dos trechos, tá bom? E aí a gente vai verificando o que você lembrou. Então, só para fazer uma retomada rápida, reportagem é um gênero textual da esfera jornalística, tem o intuito de informar ao mesmo tempo em que possibilita a formação de opinião, com base em detalhes e apreciações do repórter sobre o fato retratado. Por ser um texto expositivo, informativo e opinativo e conter passagens narrativas e descritivas. Então, é o seguinte... esse trecho está no caderno do aluno, tá? Então, aqui está meio que reduzido tudo que a gente vem falando sobre reportagem ao decorrer desses bimestres aí. Que ela traz um pouco mais de detalhes e a reportagem faz a gente refletir, certo, Andréia? Então, ela coloca, de certa forma, uma pulguinha atrás da nossa orelha. Às vezes, a gente encontra reportagens que apenas informam. Às vezes, a gente encontra reportagens que a gente vê a opinião do repórter ali. De certa forma, quando ele faz esses questionamentos, a gente percebe uma opinião implícita ali também. Opa, ele quer fazer a gente refletir sobre alguma coisa, ok? Ele está encaminhando, inclusive, a sua reflexão, né? Ele também está direcionando, na verdade. Exatamente. O próprio texto sugere para a gente que vai ser tratado uma coisa e, de repente, não é tratado e sim deixa a gente com mais questionamentos, né? Notícia é um gênero textual da esfera jornalística também, cujo principal objetivo é informar sobre um acontecimento de maneira mais concisa e menos subjetiva. Então, assim, é menorzinha. E aí, de repente, a gente não precisa refletir tanto, porque na notícia tem lá o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu. Os fatos, eles são mais abertos, realmente retratados. Talvez não respondam todas essas perguntas, mas a maioria. E por meio do quê? De apresentação dos fatos, certo? Alguém colocou para mim que reportagem a gente pode falar sobre várias coisas, e é verdade. A gente está falando sobre a laranja aqui, mas a gente já viu reportagem sobre animais, lembra? Aqueles que estavam lá, saíram do seu habitat natural. Então, assim, a gente analisou algumas reportagens. Aí, continuando aí nossa análise. 3. Você se deparou com alguma palavra que não conhece ou nunca usou em seu texto? Agora, será que eles vão lembrar, hein, Andréia? Vamos lá. Quero ver que eles vão lembrar. E a 4. Na reportagem, a repórter utiliza os termos defensivo agrícola e inseticida, quando se referem ao combate das pragas que podem atacar o pomar e comprometer a produção. Essas expressões apresentam o mesmo significado no texto?
Será que quando eu falar lá defensiva agrícola e inseticida, quer dizer a mesma coisa no texto? Então, era para vocês realmente agora tentarem lembrar. A gente leu o texto, mas só lemos uma vez. Então, vamos tentar puxar aí da memória o que fixou na memória de vocês, tá bom? 2 minutinhos. O que eles colocaram? Olha, em relação às palavras que eles não conhecem, eu não encontrei aqui nenhum que dissesse que achou alguma palavra desconhecida. Todos estão dizendo que conhecem as palavras, né? Andréia, se eu te falo assim, Andréia, fala pra mim o que é ácaro da falsa ferrugem. Ah, eu não sei falar o que é. O que é mosca branca? Aí você vai pensar São ainda. tipos aí, mas a gente não sabe exatamente. Minador dos citros. Pois é. Né? Eu Bem colocaria essas né? palavras, porque assim, por mais que... então são pragas. A mas, gente gente deduz, mas não sabe o que cada uma faz, né? Exatamente. Então, eu iria procurar por curiosidade. Eu vi que a maioria aqui colocou não, para nenhuma palavra. Quando a gente fala de palavras, gente, são qualquer vocábulo que encontremos no texto. Então, assim, essas aqui são palavras que eu posso até entender que são pragas, mas eu sei o que significa, Déia? Eu sei como é que elas agem. Não da forma. Não, a gente subentende que sejam os controladores das pragas, né? Quando eu fiz esse texto aqui... Aliás, as pragas, essa na verdade, desculpa. Eu fui fazer a atividade, eu fui procurar essas pragas. Porque eu falei, gente, como é que é essa praga? Como é que funciona? Né? Então, eu fui procurar. Então, depois que vocês pegarem um texto, deem uma procuradinha. Pulgão. Eu já ouvi muito falar de pulgão. Mas eu não sei como é um pulgão. Aí eu fui procurar. Né? Porque a gente fala, tem pulgão lá na vegetação. Minha avó que mora lá no Nordeste. Eu não sei o que é pulgão. Nunca vi um pulgão. Pra gente, praga é tudo igual. A gente né? não é específico, não é a nossa área, né? E dizimado. Dizimado também é uma palavra. Será que para eles dizimado também é uma palavra? Não apareceu ninguém querendo saber aqui sobre nenhuma dessas palavras. Então tá bom. Então depois que vocês pegarem o texto lá, for assistir lá no YouTube, vou dar uma tarefa aí para vocês. Com mais atenção, porque ouvindo, de repente, nenhuma palavra soou, né? Que não conhecia. Agora, quando for ler o texto de novo, aí vai com mais atenção, anotem aí as palavras que realmente não conheçam e procurem. E procurem aí essas pragas. Uma aula aí interdisciplinar com ciências, o que vocês acham, tá bom? E a outra, Déia? Defensiva agrícola inseticida. Eles estão colocando que são... tem o mesmo significado? Ou alguns colocaram que tem significados diferentes. Tem uma professora que colocou que os significados, que eles são sinônimos aí no texto, porque eles são defensivos agrícolas, né? Aliás, ela fala, defensivos agrícolas são produtos químicos
físico ou biológicos usados na agricultura para o controle dos seres vivos prejudiciais à lavoura. Por isso, são sinônimos. Exatamente, Pro. Mas muitos se limitaram ali no sim ou não, sim ou não. Alguém ainda colocou a Pro, quer que tente justificar. Exatamente, eu gosto que vocês tentem justificar com a palavra de vocês. Sim e não é muito vago, certo? Então, a 3, como a gente já mencionou, era uma resposta pessoal, depois eu quero que vocês procurem. E a 4, temos aí, o vocábulo inseticida, a palavra inseticida, apresenta um sentido mais restrito, produto que mata insetos. Já quando a gente coloca lá a expressão defensivo agrícola, amplia a possibilidade de sentido e ao mesmo tempo suaviza a ideia de inseticida. Mas sim, elas têm o mesmo significado como a professora colocou. Mas quando eu escuto assim, defensivo agrícola, parece que está defendendo. É uma proteção. É uma proteção. E que não vai, de alguma forma, ser tão prejudicial, agir sobre o ser humano. Exatamente. Que parece que não vai influenciar em nada, né? E quando eu coloco lá inseticida, você já associa, opa, eu tenho inseticida na minha casa que mata inseto. Então já vai matar, então tem mais veneno, cheiro, né? Então você associa, de repente, a algo que seja mais prejudicial. Mas, amores, é a mesma coisa. São aquelas pegadinhas, aqueles eufemismos. Que são eufemismos? São aquelas palavras que a gente usa, de repente, para suavizar algum termo. Que a gente não quer ofender, ou quer que soe menos agressivo ao nosso ouvido. Certo? Então, são a mesma coisa, sim. Agora, 5. Releia esta passagem do texto. Bem, ter um suco de laranja fresquinho para saciar a sede, ou mesmo uma laranja para chupar quando bate aquela vontade, tem seu preço. E não é só aquele que se paga no supermercado na hora da compra. E o preço pode ser muito alto. Levante hipóteses. Qual pode ter sido o alerta da jornalista ao dizer que o preço pode ser muito alto? A que a repórter poderia estar se referindo? O que ela quis dizer com isso, hein, Andréia? Porque a gente às vezes fala isso. Então eu quero que vocês levantem hipóteses. O que ela quis dizer? Ela foi muito mais, né, além do valor. Vamos ver, do valor monetário ali da coisa, né? Isso, de quanto custa o produto. Né? Então, o preço para aquele produto que a gente pode pagar é muito alto. A gente já ouviu isso em algumas situações. O que vocês acham que ela quis dizer com isso? Mas tenta associar o texto, tá bom? Um minutinho? Um minutinho para vocês responderem. Dá. Ideia. Vamos lá. O que eles colocaram de hipótese? A Cibele colocou que pode prejudicar a saúde. A Larissa colocou, se não lavar o produto, pode se intoxicar.
A Giovana colocou, pois você pode ingerir o agrotóxico e ficar muito doente. Ana Clara, ela se referiu à nossa saúde, que pode ser prejudicada pelos agrotóxicos. Bem montadinha, né? O Vitor Alves, se não lavar o produto, a pessoa pode se intoxicar. Ok. Aí, tiveram outros que colocaram em relação ao preço também, né, André? E foram muitos. Alguns colocaram em relação ao preço. Então, a gente tem que parar quando a gente percebe que acontece esse tipo de coisa. Então, é o seguinte, quando ela coloca ali, ó, ter um suco de laranja fresquinho para saciar a sede, ou mesmo uma laranja para chupar quando bate aquela vontade, tem seu preço. E não é só aquele que se paga no supermercado na hora da compra. Quando ela fala não é só aquele que se paga no supermercado, ali ele está se referindo ao preço realmente que a gente paga pelo suco da laranja ou pela laranja. Né? Na feira, no mercado, você vai comprar, tem um valor. Só que quando ela fala não é só, então significa que vai além daquele ali. Não é só este, tem mais alguma coisa. E o preço pode ser muito alto. Vocês nunca ouviram a mãe de vocês, o avô, falando assim, olha, um dia você pode pagar o preço por isso que você está fazendo, né? Porque assim, a conta chega em algum momento, gente, para tudo. Quando a gente não cuida da saúde, só come porcaria, a conta chega. A gente pode ter uma diabetes, pode ficar sedentária, aí vai. Então, a gente tem que pensar além disso, certo, meus amores? Então, é o seguinte, o preço pode ser muito alto. Eu acho que as hipóteses que eles levantaram, todas cabem. Né? A questão do agrotóxico é realmente... Se a gente não lava muito bem os alimentos... dizem que o agrotóxico às vezes fica na casca, né, Andréia? Mas eu não posso afirmar isso, porque eu não sei. Você sabe essa informação correta, não, assim? Não. Mas a gente tem essa questão, e até porque precisa falar, lavar, né? Bem e tal. Tem até a forma de você armazenar, né? Quando... Tudo. Então, assim, a questão do agrotóxico, eu já vi várias reportagens falando que a gente um dia vai pagar, sim, essa conta de comer tantos produtos com agrotóxico. Tanto que hoje nós temos os produtos livres de agrotóxico, que são aqueles, como é o nome, Ideia? Os orgânicos. Orgânicos, muito obrigada, que são mais caros, porque para mantê-los, para eles virem à vida realmente, eles têm um cuidado diferenciado livre de agrotóxico. É possível, só que quando a gente produz em massa, muitos alimentos, eles utilizam isso porque são muitas pragas. Então, eles precisam se livrar das pragas, senão eles perdem os alimentos. Já produzindo uma quantidade menor, consegue ter um cuidado maior, só que é muito mais carinho também. Hoje em dia ainda tem lugares que... Tem mais lugares para vender, né? A lei da procura e da oferta. Então, a gente consegue encontrar mais barato. Aliás, que esse final de semana houve uma reportagem naquele programa que fala das questões do campo, que era exatamente uma reportagem nesse sentido, né? E começa pelo pequeno agricultor, essa questão do orgânico, porque é mais fácil você convencer o pequeno agricultor primeiramente, né? E a gente via a plantação dele, era alface, na verdade, a maior parte do que ele mostrava ali, né? E ele já estava conseguindo, já tinha entendido como fazer e tudo mais. E como a gente tem bastante aluno do interior aqui, certamente eles têm essa plantação para eles, né? Sim. Então, eles já consomem o produto muito mais orgânico. A gente, na cidade grande, a gente compra, que a gente fica vítima eles pegam no pé, pegam ali, tem mais acesso, eles já têm mais. E achei bonitinho, até o Wallace colocou, a repórter está se referindo à saúde das pessoas e do meio ambiente. Muito bem, ele disse, olha, ele foi além do que o texto estava dizendo. Né? Priscila, temos em casa a plantação. Muitos colocando aqui, realmente tem essa plantação em casa, bem colocado, né? Então, assim, o que eu esperava nessa questão? Que vocês relacionassem um comentário do jornalista à quantidade de litros de defensivo agrícolas que precisam ser utilizados no combate de pragas à laranja aí. Então, todo mundo que fala da questão da saúde foi associando a isso também, né? Então, vale, ok. Olha, o Gabriel colocou, eu moro em área rural. E a gente tem bastante, né, vários alunos que nos seguem, a gente percebe, inclusive, assim, é prazeroso de ver as fotos que eles mandam pra gente, dos lugares em que eles estão. A Prodenice sempre faz vontade lá pra gente mandando as fotos. É qualidade de vida. A gente percebe que vocês têm uma super qualidade de vida. Muitos aqui muito colocando, né, que tem pomar, que tem horta, bem legal. E aí a 6, que é a última questão de hoje,
A reportagem menciona as 10 cidades que mais produzem laranja no estado de São Paulo, que foi a primeira coisa que eu li. Você imaginam quais sejam elas? Alguma delas pertence à região onde você vive? Agora que eu quero ver, será que alguém lembrou? Se mora nessa cidade, vai colocar aqui, porque pegou, né? Agora, será que alguém lembra alguma cidade que nós colocamos, inclusive, que tem na reportagem? inclusive, eles podiam lembrar das cidades e até colocar se eles moram numa dessas, né? Então, vamos lá. Coloquem aí para Pro, 1 minutinho para vocês colocarem se tem alguma cidade. A ideia, a gente está se divertindo aqui, porque todo mundo colocou a sua cidade. A gente achou até legal que vocês tenham colocado a cidade de vocês, mas a gente estava também precisando que vocês colocassem as cidades lá do texto. Mas ok, como vocês estão sem o texto, a gente entende, né? E aí apareceu aqui das cidades onde vocês moram, né? Limeira, Bebedouro, Brotas, São José dos Campos, né? Santo André. Tem aqui... Barretos, Presidente Prudente. Tem horas que eu nem sei se porque eu conheço muito pouco, na verdade. Então, talvez eu fale bobeira. Sabino é a cidade? Sabino, existe isso a cidade? Eu não sei. Também não sei. Aí eu peguei uma resposta aqui que, às vezes, a gente fica um pouco triste com algumas respostas que a gente encontra, né? Mas é triste no sentido assim, não porque isso seja para nós, porque a gente tem certeza que isso não é pessoal, né? Mas eu fico triste assim, pelo modo como foi colocado. Então foi assim, ó. Minha filha, eu moro na cidade, não no mato, tá, querida? Então a gente não disse mato ou cidade, a gente disse zona rural, que aliás são as pessoas que produzem as coisas que nós comemos. Então a gente respeita demais isso, né? Então não é no mato, a gente não falou mato ou cidade. A gente quis dizer, inclusive, que quem mora na zona rural tem mais qualidade de vida do que quem mora na cidade. Muito bem, né? A gente vai aprofundar isso, mas sabe que estão nos segundos restantes, coloca aí na tela as respostas. Essas são as cidades: Casa Branca, Botucatu, Itapetininga, Colomba, Iaras, Avaré, Buri, Angatuba, Santa Cruz do Rio Pardo. O único município fora do estado é Rio Real, na Bahia. E aí, meus amores, nossa aula por hoje foi isso. Tem aí o QR Code e o link para vocês avaliarem. Isso que a Andéia falou é importante. A gente vai voltar numa aula, viu, Déia? Porque eu acho que é importante eles entenderem bem. É preconceito, né? Exatamente. Como a gente fala, às vezes, como soa, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. E por hoje é só. Deixar aí sua avaliação. Beijos, Andréia. Muito obrigada. Beijo, Dani. Obrigada eu. Beijo para vocês. Ai, rapidinho. Beijo, professora. Meu Deus, Cibele Gualberto, de Santo André, da Escola Fioravante, São Paulo. Beijo, Cibele. Tchau, tchau.